Boa tarde, eu sou o Nuno Isaac, do 9º ano. Hoje é dia 22 de novembro de 2022 e estou aqui com o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, no município de Guapiara, Estado de São Paulo e País Brasil. Opa! Quem são os alunos que estão aí hoje, Isaac? Maria Clara, Mariane, Ana Júlia, Felipe, João Pedro Pereira, Johnny, Vitor, Fernando e João Pedro de Almeida e o Isacão. Obrigado, Isaac. Os demais alunos, no caso, 3 alunos que estão faltando, né? Por mais que esteja atestado, devem assistir e colocar as atividades em dia na apostila. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1. Essa é a sequência de atividades 1, parte 2. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. As habilidades que nós estamos estudando é a mesma da aula passada. É a habilidade EF07MA17 e a habilidade EF08MA13. Objetos de conhecimento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Variação de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais ou não proporcionais. Página 116. Sequência de atividades 1, parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4, identificando grandezas direta ou inversamente proporcionais. Objetivo das aulas: comparar duas grandezas e identificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Retomar as propriedades da proporção. Ainda na página 116, número 1. Identifique em cada caso se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Justifique a sua resposta. Não lembro quem que é, eu acho que foi o João Pedro Pereira que lembrou na aula passada que o Ilanderson que era bom nisso aqui, de identificar, né? Se era diretamente, se era inversamente. Na hora que eu tava lendo aqui eu lembrei do Ilanderson. Do Ilanderson, né? A gente ficava virado pro lado de lá e ele sempre respondia por primeiro, né? Ninguém teve mais notícia dele? Ô, louco. Vamos lá. Estudante, a proporcionalidade estabelece uma relação entre as grandezas. Podemos comparar essas grandezas como diretamente proporcionais quando a variação ocorre na mesma proporção em ambas as grandezas. Por exemplo, se foi ali e comprou um cachorro-quente por R$8, 2 cachorro-quentes por R$16. Se dobrou a quantidade de cachorro-quente e o que aconteceu com o valor que se pagou? Dobrou também. Então aconteceu a mesma variação entre as duas grandezas. E quando tem a inversa, por exemplo, se eu andar 60 km por hora, eu levo 1 hora para ir de uma cidade até a outra. Se eu dobrar a minha velocidade, a quilometragem cai. O tempo vai cair pela metade. Então dobrou um lado, diminuiu pela metade o outro. E isso é inversamente proporcional. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, uma criança com 1 ano de idade tem 5 quilos. Com 2 anos ela terá 10 quilos. Isso é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente. Não. Sabe por que não? Porque daí o que acontece? Com 10 anos essa criança está com 50 quilos, porque vai multiplicando por 5. Com 20 anos essa criança vai estar com 100. Com 40 anos vai estar com 200 quilos. Com 80 anos vai estar com 400 quilos. Não é. Então isso não tem proporcionalidade. Não é porque uma criança tem 1 ano e no outro ano ela vai dobrar o peso dela, tá bom? Isso aí é umas grandezas que são sem proporção nenhuma, né? A altura mesmo. Imagine, uma criança de 1 ano tem 50 centímetros, tem meio metro, né? Com 2 anos vai ter 1 metro, com 4 anos vai ter 2 metros, né? Não é proporcional. Por mais que deu a impressão que era diretamente proporcional, não há proporcionalidade em algumas coisas, tá bom?
Nas atividades abaixo, você deve identificar se os casos são diretamente proporcional ou inversamente proporcionais. Por exemplo, você concorda que quanto maior o uso de aparelhos eletrônicos em uma residência, maior o consumo de energia? Sim ou não? Quanto mais lâmpadas estiverem ligadas, mais consome energia. Esse é o exemplo de grandezas diretamente proporcionais, tá? E eles foram infelizes aqui, porque uma coisa é você falar bem assim, eu tenho uma lâmpada ligada, vai gastar tanto de energia. Agora eu vou ligar um ar-condicionado, vai gastar o dobro que gastava a lâmpada? Não, o ar-condicionado gasta muito mais, né? Então ali tem aquelas watts por hora, né? Cada aparelho tem a sua potência que ele gasta por hora. Então aqui era só um exemplo bem simples, eu quis complicar um pouquinho. Quantos por hora gasta a televisão? Rapaz, depois eu dou uma olhada atrás dessa aqui, deve ter marcado. Então vamos lá. Esse é um exemplo de grandeza diretamente proporcionais. O consumo de combustível e os quilômetros rodados por um veículo, ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente, porque quanto mais consome combustível, mais quilômetro esse carro vai andar, não é? Tá diferente de vocês? Então vamos arrumar. Deixa eu apertar a pausa aqui. Continuando então, já fizemos a correção lá. A velocidade média do carro e a distância percorrida em determinado tempo. Então vamos pensar comigo. Se eu ando numa velocidade... Calma aí que eu vou apertar a pausa de novo. Então vamos lá, agora sim arrumei lá. A velocidade média do carro e a distância percorrida em determinado tempo. Que nem eu dei exemplo para vocês. Se eu for sair daqui da Monjolada e ir lá para Guapiara e eu andar 60 km por hora, vamos supor que eu faço em 10 minutos, certo? E se eu aumentar essa velocidade média minha de 60 para 120 km por hora? Já que dobrou a velocidade média, o tempo vai diminuir pela metade, proporcionalmente, tá? Quem é a constante nessa história? Alguém sabe? Das duas viagens que eu fiz. Eu andei 60 km por hora, fiz em 10 minutos. O outro andei em 120 km por hora e fiz em 5 minutos. O que não vai mudar nessa história? Mudou a velocidade e mudou o tempo. O que não muda? A distância? A distância daqui até Guapiara. Não, agora o professor andou mais rápido, então o Guapiara ficou um pouco mais longe. Não existe isso. Ele pegou uma reta, dele foi em linha reta, é mais rápido. Realmente, se eu fosse de helicóptero, eu ia em linha reta, não ia passar com o helicóptero pelas curvinhas, né? Então, mas é isso mesmo. Grandezas inversamente proporcionais. No plural ali. Proporcionais. Pois, quanto maior é a velocidade média, menor é o tempo gasto para percorrer essa distância, proporcionalmente. Pronto? A próxima sobe aqui mesmo. O tempo que se gasta para corrigir todas as provas de um concurso público e o número de corretores, o número de pessoas para corrigir. Vocês acham que é diretamente? Porque quanto mais corretor, mais rápido. Então é inversamente ou é diretamente? Inversamente. Diretamente quando aumenta um, o outro também aumenta. Porque no caso diminui a quantidade. Então aqui quanto mais corretores, menos tempo vai levar. Quanto menos corretores, mais tempo vai levar. Então ele também é inversamente proporcional. Pois quanto mais corretores, menor é o tempo para corrigir todas as provas do concurso, proporcionalmente. É lógico que se os corretores trabalharem mesmo ritmo,
né? Vamos supor, eu vou corrigir lá e fico vou sair tomar um cafezinho, já volto. Depois vem aqui, para mais um pouquinho para conversar, dá uma olhada no celular. Enquanto isso, a Mariana está lá, corrigindo. Então tem que ser no mesmo ritmo, né? Para ser proporcional. Letra C. A velocidade média de um carro e o tempo gasto para correr um trecho. Inversamente. É igualzinho a letra A, né? É igualzinho mesmo. Os caras mudaram a A para estragar. Que a A do ano passado era diferente. A A do ano passado é quanto mais você anda, mais combustível você gasta. Mas daí mudaram, agora ficou a A e a C igualzinho. É inversamente proporcional, pois quanto maior a velocidade média, menor é o tempo para percorrer o trecho. Já fazendo lição de casa, às vezes pode confundir, né? É, proporcionalmente. É verdade. Letra D. O valor final pago pela impressão de um arquivo e a quantidade de páginas. Será que é inversamente ou diretamente proporcional? Acho que é diretamente. Por quê? Porque quanto mais... A página, mais o valor. Isso mesmo. Quanto mais arquivo, né? Os caras vêm colocar a página, né? A impressão de um arquivo e a quantidade de páginas. Você que tem que fazer a apostilhinha. Os caras viajaram. Um arquivo pode ter 200 páginas, um arquivo pode ter uma página. Os caras deviam ter pensado a impressão final, o valor pago da impressão de um arquivo e a quantidade de páginas, né? Impressão de um arquivo. Quanto mais páginas, vamos tentar arrumar isso aí. Quanto mais páginas tiver, maior o valor que eu vou pagar. Tá bom? Então, grandezas diretamente proporcional. Pois, quanto maior a quantidade de impressões de páginas, maior será o valor final a ser pago proporcionalmente. Vou apertar pausa aqui para dar tempo de vocês fazerem os registros. Tem mais um minuto aqui. Continuando então, letra E agora, na outra página, né? Página 117, é isso? Isso. Letra E. O número de pedreiros e o tempo gasto para fazer um trabalho. Inversamente. Inversamente, por quê? Porque quanto mais pedreiro, diminui o Desde que trabalha no mesmo ritmo, né? Vamos supor, um pedreiro trabalhando lá leva 10 dias. 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo, 5 dias. Agora, se esse outro pedreiro chegar e ficar só conversando, vai mais do que 10 dias dele. Então, tem que trabalhar no mesmo ritmo. Então, grandezas inversamente proporcionais. Pois, quanto mais pedreiros, menor é o tempo para realizarem o mesmo trabalho, proporcionalmente. Aperta pausa de novo. Continuando então, vamos lá. Exercício número 2. Classifique as grandezas a seguir em inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Indique o coeficiente de proporcionalidade das indicações das setas na lateral. Como assim? Então veja aqui, ó. Tá certo essa pergunta aí? Para fazer um muro de 6 metros são gastos 10 kg de massa. Para fazer um muro de 9 metros são gastos 1,5 kg de massa. Essas... 15 quilos, falei errado. Você já vai entender o que eu viajei na maionese aqui. Então vou lá. Para fazer um muro de 6 metros são gastos 10 kg de massa. Para fazer... Você tá com um alicate? Então, para fazer o muro, 6 metros são gastos 10 kg. E para fazer um muro de 9 metros... Nossa senhora! Para fazer um muro de 9 metros, são gastos 15 kg de massa.
Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Diretamente. Por quê? De 6 aumentou para 9. E de 10 aumentou para 15. E agora ele fala assim, quer saber o coeficiente proporcional. O coeficiente de proporcionalidade. Como que eu acho coeficiente? Vocês lembram que o coeficiente é resultado do quê? Divisão. Isso. Eu vou dividir o maior, o que foi, por o anterior. Então, 9 dividido por 6. Quem vezes 6 chega perto do 9 sem passar? 1. 1 vezes 6, 6. 9 que tira 6? 3. Tem alguém para descer? Põe uma vírgula, automaticamente aparece um zero aqui. Quem vezes 6? 5. Aí, agora sim, né? Esse aí, né? Entendeu por que eu falei 1,5 de hoje? Eu já estava calculando. O professor atrapalhado. Então aqui é 1,5. Lá do outro lado, se ele for o mesmo resultado, É 3. se ele for o mesmo resultado, ele é, 1,5. se ele for o mesmo resultado, ele é diretamente proporcional. Se ele não for, ele não é diretamente proporcional. É, né? Vamos fazer lá. 15 dividido por 10. 1 vezes 10, 10. 5 que tira 0, 5. 1 que tira 1, 0. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 10 dá 50? É o 5. 5 vezes 10, 50. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 5, 0. Então aqui também o coeficiente foi de 1,5. Os dois lados foram com a mesma coeficiente. Então, diretamente proporcional. Pois, se há um aumento do comprimento em metros, a medida de massa utilizada é maior. Além disso, as duas grandezas variam na mesma proporção. Lá, 1 vezes 1,5, do outro lado também vezes 1,5. Letra B. 4 pedreiros levam 15 dias para reformar um local. 6 pedreiros levam 10 dias para realizar o mesmo trabalho. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? E agora? São diretamente, inversamente. Porque enquanto isso um aumenta, o outro... Então, aparentemente é inversamente, mas ela tem que ter a mesma razão. E aí, aqui agora talvez confunda vocês um pouco. Presta atenção. Eu vou fazer o 4 dividido, ou 6 dividido por 4. Então, 6 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4. Sobra 2. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0. 5 vezes 4, 20. Acabou. Então aqui foi de 1,5. Agora o outro lado. 10 por 15 ou 15? Eu vou fazer o 10 por 15 para você ver. 10 dividido por 15. E agora? 0, vírgula, 1 0 lá. Quem vezes 5 dá perto do 100? 15 vezes 15. 9. 9 vezes 5, 45. Subiu 4. 9 vezes 1, 9. Com mais 4 que subiu, 13. Passou. Passou. 7. Opa. Inversamente. Vamos ver a razão. Vamos ver a razão. 7. 7 vezes 5, 35. Subiu 3. 7 vezes 1, 7 com mais 3, 105. Passou. Vou fazendo a calculadora para vocês verem o negócio. Até o porquê não. Ó, 10 dividido por 15. 0,66666. Ou seja, não é a mesma proporcionalidade? Não. Mas como que eu faço isso aqui? Presta atenção. Eu sei que ela é diretamente proporcional, mas como que eu posso provar isso? É
É dessa maneira que se prova aqui, ó. Presta atenção. Quando você tem uma possibilidade dela ser inversamente, ao invés de você dividir um pelo outro, você multiplica uma grandeza pelo outro. Calma aí, deixa eu montar aqui a regra. Em 4 dias ele montou... Não, 4 pedreiros montou em 15 dias, certo? 6 pedreiros foi em quantos dias? 10. Você vai multiplicar esse por aquele. E vai multiplicar esse por esse. 4 vezes 15? 60. 6 vezes 10? 60. Certo? Mas há também ali, ó, a divisão. Quando você pega o maior e divide pelo menor, dá 1,5. E do outro lado, você pegar o maior, o de cima, e dividir pelo de baixo. Então vocês viram que eu fiz ali de multiplicando, e o outro jeito é fazer isso aqui, ó. Pega esse e divide pelo de cima. Você chega no 1,5, certo? E aqui pega o de cima e divide pelo de baixo, dá 1,5. E aqui, se você fizer 4 vezes 1,5, vai dar 6. E o outro lado é o contrário. Se um aumenta, o outro diminui, vai pegar o 15 e vai dividir por 1,5. Vai dar 10. Certo? Pausa para registro. Próximo. Aí, na outra página agora, 118. C. Se vendido 5 veículos, a comissão do vendedor é de R$1.000. Se vendido 7 veículos, a comissão do vendedor é de R$1.400. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Aparentemente, diretamente. Aparentemente diretamente. Para eu ter certeza disso, é só eu fazer aqui o coeficiente entre as medidas. 7 dividido por 5. Então vamos lá. 7 dividido por 5. 1 vezes 5 dá 5. Sobrou 2. Não tem ninguém para baixar. Por uma vírgula aparece um 0. Quem vezes 5 dá 20? 4. Então aqui vai ser do que? O de cima vezes 1,5. E aqui? Pega o de baixo e divide pelo de cima. 1.400 dividido por 1.000. Eu posso cortar 0 ou posso fazer direto, ó. 1 vezes 1.000, 1.000. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 0, 4. 1 que tira 1, 0. Não tem ninguém para baixar, põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 100 dá 4.000? Não, desculpa. Quem vezes 1.000 dá 4.000? 4. 4 vezes 1.000 dá 4.000. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 4, 0. E aqui então ficou vezes 1,4. Ou poderíamos pensar racionalmente, né? R$1.000 dividido por 5, 200 cada carro que ele vende. 1.400 dividido por 7, 200 cada carro que ele vende. Então há proporcionalidade sim. Subindo as respostas com a letra bonitinha aí então. Imagina para vender uns 200 carros no dia. Nossa senhora. Opa, não tem a letra D? Pause para registro. Página 118, exercício 3. Nesse momento você criará duas situações problema. Uma sobre grandezas diretamente proporcionais e outra sobre grandezas inversamente proporcionais. A ideia é que você troque com um colega e peça para que ele indique qual a grandeza, a situação problema criada por você. Se refere qual a grandeza, a situação problema criada por você se refere à apresentação
Não, desculpe. E apresente a razão da proporcionalidade. Eu trouxe duas aqui. Então vamos ler? Resposta pessoal. Essa é a minha. Em um parque aquático, o ingresso é cobrado por pessoa. 2 pessoas pagam R$100 e 8 pessoas pagam R$400. Existe uma proporcionalidade nos valores apresentados de acordo com a quantidade de pessoas que irão entrar no parque? Se sim, é uma proporcionalidade direta ou inversa? Direta. E qual é a razão aí? Razão. 2 pagam 50. Quantos cada pessoa? Não, desculpe. 2 pessoas pagam 100. Quantos cada pessoa? 50. 8 pessoas pagam 400. 8 vezes 50 é 400. Então, olha lá. De um lado você dobrou. Não, desculpe. De um lado você multiplicou por 4. O outro lado também você multiplicou por 4. Ela é diretamente proporcional, certo? Virando a página aí, página 119. Situação problema 2. Resposta pessoal. 2 costureiras que trabalham no mesmo ritmo levam 20 dias para produzir um lote de uma encomenda recebida. 10 costureiras trabalhando no mesmo ritmo levarão 4 dias para produzir o mesmo lote encomendado. Existe alguma proporcionalidade nas previsões feitas para a entrega desse lote encomendado? Sim ou não? Sim. Se sim, é uma proporcionalidade direta ou inversa? Inverso. Aparentemente é inversa. Vamos ver aqui então. De 2 costureiras foi para 10. Aumentou quantas vezes aqui? Quantas vezes? 2 vezes 2 dá 5. Aumentou 5 vezes. Se ela é inverso, qual é o inverso da multiplicação? Então vamos ver. 20 dividido por 5 dá 4? Sim. Então realmente é inversa. Enquanto isso, de um lado você multiplica por 5, do outro lado você divide por 5. Então, vou apertar pausa aqui. Aí. Próximo. Ela é inversamente proporcional mesmo. Próximo. Página 119 ainda. Exercício 4. Em um jogo de sorte, o prêmio é de R$60 mil e será dividido entre os ganhadores. Se 15 pessoas forem sorteados, cada um ganha R$4 mil. Se 24 pessoas forem sorteadas, cada um ganha R$2.500. Com base nas informações acima, responda: qual é a razão entre 15 e 24? Razão é uma divisão, olha lá. Você vai pegar o 15 e dividir por 24. 15 dividido por 24 é a mesma coisa que 5 dividido por 8. Por quê? Alguém sabe? Não. Porque nós fizemos uma simplificação. Simplificamos. Dividimos 15 por 3 dá 5. 24 dividido por 3 dá 8. Mas se eu pegar a calculadora e fizer lá 15 dividido por 24, quantos que deu? 0,625. Se eu fizer 5 dividido por 8, quantos que dá? A mesma coisa. Então qual é a razão entre o 15 e o 24? 0,625. Qual é a razão entre 4.000 e 2.500? Então eu posso fazer direto aqui para ficar mais fácil. Ai meu Deus, começou a ficar quadrado os números. 4.000 dividido por 2.500. Quem vezes
Quem? 1. Dá 2.500. Ó, como o tempo nosso tá curto, nós vamos fazer calculadora. Minha caneta começou a bichar ainda. 4.000 dividido por 2.500. Quantos que deu? 1,6. Próximo. Virando a página. Página 120. As grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? E agora? São inversamente proporcionais. Organize a tabela abaixo para organizar os dados indicados, os dados e indicar a razão de proporcionalidade. Então aqui está a tabela. Vamos lá. Número de pessoas sorteadas, 15. Valor que vão receber cada uma, R$4.000. Valores de pessoas sorteadas, 24. E pessoas que vão... o valor que vai receber? 2.500. Olha lá, subindo a resposta com a letra bonitinha. Aqui foi multiplicado... Mas lembra que nós fizemos a razão contrária lá? Então, se eu pegar e fazer esse teste lá do outro lado, 1,5, 1,6 não é daqui? Pega o 15 e faz 1 vezes 1, nossa senhora, vezes 1,6. Então, 15 vezes 1,6. Quantos que dá? 24. E o outro lado lá, ó. Vou dividir por 1,6. Então, olha lá. 4.000 dividido por 1,6. Quantos que deu? 2.500. Agora eu vou fazer o contrário da seta. Só que daí eu vou usar a primeira razão que nós achamos. 24 vezes 0,625. Quantos que deu? 15. Agora eu vou fazer 2.500. Em vez de multiplicar agora, dividir agora, eu vou multiplicar. Multiplicado por 1,6. Quantos que dá? 4.000. Viu? As duas são consideradas razões. Continuando. São grandezas inversamente proporcionais. Pois, quando aumenta o número de pessoas sorteadas, o que acontece com o valor que cada um vai receber? Diminui. Proporcionalmente. É uma proporção inversa. D. Falta pouco agora? Falta o D e o 5, isso? Nossa senhora. Se fossem sorteadas 30 pessoas, quanto cada uma ganharia? Vocês já fizeram conta ali, ó? Quantos que deu? Ó, se fizeram lá para ver se é isso, 60.000 dividido por 15 pessoas, 4.000. 60.000 dividido por 24 pessoas, 2.500. Então qual conta eu faço para descobrir 30 pessoas? 60.000 dividido por 30 pessoas, 2.000 conto cada um. Meu Deus, hoje tá feia a coisa. Opa. Ué, tá dividida a tela? Ah não, apareceu. Então lá, R$2.000, né? Seria R$2.000 para cada pessoa. Nossa senhora, para cada pessoa. Tirou essa aqui. Pois 60.000 dividido por 30 dá R$2.000. E compare em relação a outras possibilidades apresentadas utilizando a tabela e apresente o coeficiente de proporcionalidade. Então aqui, ó, 15, 4.000, 30 pessoas, 2.000. Qual é a proporcionalidade agora? 30 dividido por 15 dá 2. E do outro lado lá, fizemos de baixo para cima. Então, no caso, divide o de cima por 2 dá o de baixo, certo?
Agora, proporcionalidade de 24 pessoas, R$ 2.500. 30 pessoas, R$ 2.000 cada um. De um lado seria 30 dividido por 24 dá 1,25. E o de cima dividido pelo de baixo vai dar 1,25. Então, enquanto isso 1 multiplicou por 1,25 para chegar no 30, o 25 foi, o 2.500 foi dividido por 1,25 para chegar nos R$ 2.000. Certo? Agora o último exercício, certo? Então vamos lá. 5. PUC. Uma questão da PUC de Campinas 2015 adaptada. Já fez? Oi? Já fez? Não. Para fazer a digitação de 30 páginas, um estagiário leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar durante 4 horas e 40 minutos, com o dobro dessa velocidade de digitação, nesse expediente de trabalho, ele será capaz de digitalizar um total de páginas iguais a 300. Você acha que é 300? Vamos fazer o cálculo? É o dobro, né? Então preste bem atenção. Ele faz em 28 minutos, ele faz 30 páginas. Certo? Em 4 horas e 40 minutos. São quantos minutos? Faz 4 vezes 60, cada hora tem 60 minutos, dá 240. Com mais 40 minutos, 280 minutos. Então ele vai fazer em 280 minutos. X. Regra de 3. 28. X é igual. 28 vezes 280 vezes 30. 280 vezes 30. Quantos que deu? 8.400. X é igual 8.400 dividido por 28 dividido por 28. Quantos? Eita. Cadê? Apareceu aí? Eu acho que não é 300 não. Por quê? Vamos ler com atenção. Com o dobro da velocidade. Se ele no tempo normal, se no tempo normal ele digitaria 300, o dobro 600. Olha, numa questão dessa a gente fica alegre. Achei 300, né? Só que tem que lembrar que ainda tem o dobro. Então numa velocidade normal seria 300. Como ele fez do dobro da velocidade, vezes 2, 600 páginas. Olha lá, subindo a resposta com a letra bonitinha. 28 páginas igual a 2 vezes 30. Ali eu já fiz direto. O dobro de 30. 4 horas e 40 minutos seria X páginas. Então 28 minutos com o dobro da velocidade seria 60 páginas. 4 vezes 60 minutos mais 40 minutos, X páginas. 28 minutos, 60 páginas, 280 minutos, X páginas. Regra de 3, 28 vezes X é igual a 280 vezes 60. 28 vezes X é igual a 16.800. 16.800 dividido por 28 igual a 600. Por que agora eu não precisei fazer vezes 2 na resposta? Porque aqui, ó. Cadê minha caneta? Já tinha feito o dobro aqui. Tá bom? Lição de casa. Presta atenção, hein? Para a aula de amanhã. Já tente resolver os exercícios do 1 ao 4 da página 121 até 122. As aulas 5 e 6 apropriando-se da razão e proporção. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, turminha. Vamos com Deus.